Foi bem. Então, o contexto grego-romano, a gente já viu isso aqui, só para a gente relembrar como e por que a expansão romana foi muito beneficiado pelo contexto grego-romano. A gente viu a infraestrutura do império que os cristãos utilizaram, principalmente Paulo. Paulo só andava onde existia a língua koiné e onde tinha estradas, que eram mais seguras na época. O politeísmo grego facilitava muito a entrada de novos deuses. Paulo falava em nome do Deus desconhecido. Olha só a preocupação, como os politeístas são mais tolerantes do que os monoteístas. Estava lá no panteão um Deus desconhecido. Porque se viesse um Deus que eles não conhecessem, olha que tinha mais de 22.000 deuses, hein? Eu vi aí o cara, 22.000 deuses. Ela falou, mas tem um Deus que não conhece. Por quê? Porque Roma dominava muitas nações, muitos povos. E vai que tem um Deus forte por aí e que seja mais forte que o deles. Então ele deixava essa oportunidade, um Deus desconhecido. Então, eles aproveitavam para falar em nome desse Deus desconhecido. E o cristianismo, ele oferecia uma esperança, né, de salvação. O cara não precisava ser rico, não precisava ser pobre, não precisava fazer oferendas a ninguém. Basta você ter a fé em Jesus. Esses eram os elementos necessários para você ter a salvação. E naquela época não era todo mundo que tinha salvação, não. Eram pouquíssimos. E nas brigas, a propaganda, o testemunho dos mártires morrendo pela fé, os caras, caramba, velho, essa fé aí realmente vale a pena porque as pessoas estão morrendo por ela. Imagina você assistir os cristãos morrerem em nome de uma fé, em nome de Jesus, e as pessoas que duvidavam quando vê aquele é um testemunho, né? Esse testemunho valia muito para a conversão de novas pessoas, certo? E à medida que o cristianismo ele cresce, ele vê a necessidade de se organizar. E essa organização, ela passa através da organização tanto institucional quanto de uma doutrina. Eles precisam de uma doutrina. Então eles precisam de um cânon sagrado, de uma escritura sagrada. Então eles vão na próxima aula a gente vai falar sobre o Novo Testamento, como que foi feito a escritura sagrada cristã, padronizando para não ter diferenças. Os padres da igreja, o Agostinho, Orígenes, Irineu, eles organizaram a teologia, pensaram a fé cristã para se tornar acessível aos outros, né? Para as pessoas pensarem como e o que é a fé cristã. O Constantino, quando ele faz a sua conversão e torna a religião cristã não mais perseguida, é uma religião oficial, oficial não, é livre, né? Então ele dá liberdade para os cristãos, também ele devolve muitos templos que foram tomados, dá um dinheiro, dá ajuda e tudo mais. E no século IV, o Teodósio transforma a religião cristã na religião oficial do império. Isso transforma totalmente a percepção do cristianismo primitivo. E o cristianismo, então, não é mais primitivo. Agora ele já é institucional. Ou seja, ele já tem uma oficialização do que é ser cristão. Para ser cristão, não basta acreditar em Jesus, ter fé em Jesus. Você precisa ter fé em Jesus, mas tem que se batizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim. Tem uma série de procedimentos igual o judeu. Não basta só acreditar na Torá, você tem que seguir, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A mesma coisa o cristão. Mas no final volta, né? Por isso que diz que os valores cristãos são dispersos quando o cristianismo vai crescendo. Essa, Sim. essa institucionalização começou em Roma, né? Não, o processo de organização, ó, começa assim aos poucos. Primeiro tem os convertidos, aí junta naquela igreja,
a comunidade, aí aparece um diácono. Aí depois, não, tem um presbítero. Não, quem que vai fazer a liturgia? Tem que ser um padre. Não, mas o padre não pode ser qualquer um padre, tem que receber uma bênção de quem? Uma autoridade maior, um bispo. Então, monta uma hierarquia. Isso é feito e essa hierarquia já é o princípio da institucionalização, da formalização de como o cristianismo vai se conduzir. E eles vão se assemelhando à estrutura hierárquica romana. Você tem os cônsules, né, romanos, equivalem aos bispos. Você tem os prefeitos, que são os padres, né? Aí você tem os auxiliares, que são os diáconos, aqueles que saíam viajando pelo interior, fazendo justiça, organizando, são os diáconos. E assim, essa institucionalização, quando se torna oficial, ela torna-se mais rígida, porque fica maior. Né? Mas começou em Roma. Não, começou já quando o cristianismo primitivo começa a enfrentar o mundo. Quando ele sai da sinagoga. Quando ele sai da sinagoga, ele tem que ter uma estrutura. É tanto que o Estevão, ele tem a briga, né, das viúvas, e as viúvas dos judeus da Galiléia estão sendo priorizadas em relação às viúvas dos cristãos helênicos. Aí, o que os apóstolos falam? Não, nós vamos ficar na pregação. Arranja aí 8 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para servirem como diáconos. E o Estevão está nesse meio. Aí já começa a diferença, quem prega e quem está lá no serviço social. Os pregadores são os padres, são mais importantes, quem está na diaconia, que é servir da comunidade. Aí começa a institucionalização. Né? Tá certo. Então, eles começam, a salvação pela fé em Cristo e não pela lei judaica. Aí vão ter outros, vai dizer a salvação pela mensagem de Jesus. Aí não, esquece a salvação da mensagem. O que vale é a fé em Cristo. A expansão missionários, eles vão invadindo realmente, né, adaptando ao contexto grego-romano, vão pegando a estrutura romana. O martírio e resistência, tem cristão que faz questão de morrer por Jesus, e o testemunho dele fortalece a fé dos outros. E essa institucionalização e oficialização cria o cânon, que é a escritura sagrada, uma doutrina e o apoio político. Esse processo faz do cristianismo uma religião global, adaptando a diferentes povos, culturas e continentes. E aqui nós encerramos.